Boa tarde, paz seja convosco. Assim o salmista vai dizer no Salmo 138, versículo 1. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença de todos os deuses, a ti cantarei louvores. Eu te convido neste momento, nesse início de tarde de domingo, para juntos louvarmos o Senhor na presença de todos os deuses, na presença do Salvador, na presença, aleluia, de toda enfermidade, na presença de toda dificuldade. Eu te convido neste momento a louvar, engrandecer ao Senhor através do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Ontem terminamos o capítulo 22, no versículo 30, que já inicia o capítulo 23. Paulo perante o Sinédrio. No dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões e mandou vir os principais dos sacerdotes e todo o seu conselho, e trazendo Paulo, o apresentou diante deles. E aí dá continuidade no capítulo 23, versículo 1. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões, irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Mas o sumo sacerdote, Ananias, mandou aos que estavam junto dele que o ferisse na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me, conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? E os que ali estavam disseram: injurias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal do príncipe do teu povo. E Paulo, sabendo que uma parte era dos saduceus e outra de fariseu, clamou no conselho: varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e ressurreição dos mortos sou julgado. E havendo dito isso, houve disseção entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendia, dizendo: nenhum mal achamos neste homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. E havendo grande disseção, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a saudadesca para que o tirasse do meio deles e o levasse para a fortaleza. E na noite seguinte apresentou-se-lhe o Senhor e disse: Paulo, tenha ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifique também em Roma. Maravilha, né? Naquele momento de mais angústia, de mais ali incerteza, Deus vem e nos conforta, assim como Deus confortou Paulo, dizendo para ele ter ânimo, porque ainda tinha muita coisa que Deus queria fazer através da vida dele. Conspiração dos judeus contra Paulo. Este é o mandado para Cesareia. Quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram, dizendo que não comeria nem beberia enquanto não matasse a Paulo. E era mais de 40 os que fizeram esta conjuração.
Estes foram ter com os principais dos sacerdotes e anciões e disseram: conjuramo-nos sob pena de maldição e nada provamos até que matemos a Paulo. Agora, pois, vós com o conselho rogai ao tribuno que vos traga amanhã, como querendo saber mais alguma coisa de seus negócios. E antes que chegasse, estaremos prontos para o matar. E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, foi e entrou na fortaleza e anunciou a Paulo. Glória a Deus. E Paulo, chamando a si dos centuriões, disse: leva este jovem ao tribuno, porque tem alguma coisa que lhe comunicar. Tomando ele, pois, o levou ao tribuno e disse: o preso Paulo, chamando-me assim, me rogou que te trouxesse este jovem, que tem alguma coisa que dizer-te. Aleluia. E o tribuno, tomando pela mão e pondo-se à parte, perguntou-lhe em particular: que tens que me contar? E disse ele: os judeus se concertaram, roga-te que amanhã leves Paulo ao conselho, como tendo de inquirir dele mais alguma coisa ao certo, mas tu não os creias, porque mais de 40 homens dentre eles lhe anda armado cilada, os quais se obrigaram sob pena de maldição a não comerem nem beber até que o tenha morto, e já estão percebidos esperando de ti promessa. Então o tribuno despediu o jovem, mandando-lhe que a ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo. E chamando 2 centuriões, lhe diz: aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados e 70 de cavalo e 200 lanceiros para ir até Cesareia. E aparelhai cavalgadura para que pondo nelas a Paulo e leve salvo ao governador Félix. Escreveu uma carta que continha isto: Cláudio, Lísia e Félix, protetíssimos, governador Saúde. Este homem foi preso pelos judeus e, estando já a ponto de ser morto por eles, sobrevia eu com a soldadesca e o livrei, informando de que era romano, querendo saber a causa por que eu o acusava. O levei ao seu conselho e achei que o acusava de algumas questões da sua lei, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. E sendo-me notificado que os judeus havia de armar cilada a este homem, logo tu enviei, mandando também aos acusadores que perante ti diga o que tiverem contra ele. Passa bem. Tomando, pois, os soldados a Paulo, como lhe foram mandados, e trouxeram de noite a Antipatride. No dia seguinte, deixando-o de cavalo, ir com ele, tornaram à fortaleza, os quais, logo que chegaram a Cesareia, entregaram a carta ao governador, lhe apresentaram Paulo, e o governador, lida a carta, perguntou de que província era, e sabendo que era da Cilícia, diz: ouve-te quando também aqui viera os teus acusadores, e mandou que o guardasse no pretório de Herodes. Deus Todo-Poderoso, misericordioso, nessa tarde de bênção, nessa tarde de domingo, eu me tiro um pouco dos meus afazeres para poder ouvir a voz do Senhor e anunciar a vontade do Senhor. Que toda a igreja ouvinte, que possa crescer em graça e conhecimento. Aonde esta palavra chegar, Senhor, que todos possam tomar posse da sua cura, da sua libertação e da sua restauração. Deus de glória, Deus de maravilha, eu te agradeço em nome de Jesus por esses 10 minutos que eu pude tirar para gravar, Senhor, esse vídeo e compartilhar com os meus irmãos. Que no nome de Jesus, a graça e a misericórdia do Senhor, que são a causa de nós não sermos consumidos, continue conosco. Amanhã é o nosso capítulo 24 e eu espero todos vocês. Se vocês gostou desse vídeo, compartilhe em nome de Jesus.